Bom dia, queridos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Como ele disse, sou carioca da Gema, como a gente chama. Eu nascido no bairro de Madureira e adjacências, né? Ali perto, ali é carioca mesmo. Esse uau é porque é carioca de verdade. É dali até a Tijuca, o resto é turista, né? Passeia por causa da novela, gosta de Copacabana, Ipanema, carioca mesmo, pega ônibus para ir para a praia. Mas aí Deus me deu descanso, agora a gente está na região ali do Recreio dos Bandeirantes. Eu surfava no trem, descia com o trem andando, né? Essas coisas eu não fazia, mas eu via as pessoas fazendo. Quando ia para a escola, essas coisas. Pastor Bruno, cadê outro carioca? É você mesmo, né? Ele é carioca, eu sei. E a gente está ali na região do Recreio já há 7 anos. E nós estamos nessa jornada desde 2001, no sentido de descobrir o chamado e o que precisava ser desenvolvido. Eu e minha esposa, Luciana Souza, nós tínhamos o Vitor Souza, e nós começamos a ter contato com palavras que diziam respeito do que Deus estaria fazendo nos próximos 20 anos na igreja brasileira. E nós começamos a ouvir ali em 2001 sobre o apostólico e o profético. Eu era batista cessacionista, sabe o que é isso? Não acreditava em dons. E meu primeiro contato com o movimento de dons foi através do Randy Clark, o ministério do Randy Clark, e com um homem que até hoje é meu mentor, Samuel Jacuto, um argentino, que me ajudou a cabeça, pirar. E aí nós começamos a ouvir sobre um chamado, um destino profético para estar relacionado com uma obra apostólica. E na época, estou falando de 2002, não estou falando de 2012. E na época era tudo muito distante, eu era muito novo, e aí depois eu e Luciana nós viemos a ter o segundo filho, ou a filha, chamada Rebeca. E nessa época a gente já tinha um temor em nomear os nomes dos nossos filhos, dar um nome aos nossos filhos com uma palavra. E o nosso filho, o primeiro Vitor, que fala de vitória, era um momento que nós precisávamos de superação. E quando nós fomos ter a Rebeca, 10 anos depois, Deus nos deu uma palavra de pôr o nome de Rebeca. Mesmo antes de saber que sexo seria, a gente começou já a chamar a Rebeca. Porque Deus tinha uma palavra para nós. E Rebeca fala daquela que une. E fala de uma união da igreja com o propósito de Deus. E naquele ano nós estávamos entendendo que Deus estava atrás de uma igreja disponível e disposta. Ou disposta e disponível, porque esses foram os sinais que o servo de Abraão pediu para saber quem seria a mulher que daria continuidade do propósito de Deus naquela época. Uma mulher para Isaac, um homem de continuidade, o segundo patriarca que ligou tudo o que começou com Abraão e entregou para Jacó. E a característica da mulher que ele pediu era uma mulher disposta e disponível. E nós entendemos que isso foi uma palavra para nós caminharmos naquela época. E aí em 2007 nós começamos a procurar trabalhar com uma página em branco, no sentido de ir para o meio do nada, ia trabalhar, começar do zero. E nós tínhamos um projeto de desenvolver uma base de treinamento apostólico profético e mobilização de oração. E aí eu nunca imaginava que ia trabalhar com igreja local. E aí quando chegou em 2009, um amigo meu, inglês, Martin Scott, deu uma palavra para nós. E ele falou que nós iríamos trabalhar com as pessoas que estariam na margem da igreja, pegando ela das margens e reposicionando elas. E foi só isso. Só veio gente complicada que já não tinha mais lugar na igreja, decepcionada. Sabe o movimento desigrejados? Que não existe esse termo, desigrejado é quase inferno, Porque desigrejado é sem igreja é sem Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, então é quase um inferno, é pior do que estar no mundo. Então,
a gente começou a se envolver com esse tipo de pessoa, né? Levamos a fama também desigrejado, mas na verdade nós estávamos recebendo pessoas assim. Na cidade do Rio de Janeiro, começamos a assumir 4 grupos que caminhavam em discipulado através da mobilização que a gente fazia uma vez por mês no Rio de Janeiro. E também escolas de treinamento. A gente tinha uma escola chamada ECAP, que era uma escola de capacitação e ativação profética. Nós nos juntamos com mais outros 2 ministros, Anderson Bonfim e Cacá Menezes, e começamos a trabalhar com uma escola chamada Ceifar, aonde só recebeu todo tipo de gente também, né? E aí nós mandávamos de volta para as cidades. Isso foi se formando um fluxo de trabalho dentro de um movimento incomum, né? Mas nós tínhamos dentro dessa palavra de andar pela margem, a palavra que Deus falou para Pedro, quando Pedro teve 3 vezes a mesma visão: mata e come. Ele não queria matar e comer, e Deus falou: não chame de impuro e de comum o que eu estou purificando. E nós entendemos que esse era o nosso trabalho, de montar uma caverna de Adulão. Então nós começamos um trabalho de implantação e desenvolvimento de uma igreja que já está com 6 anos, e hoje essa igreja tem departamentos, tem organização, tem funcionamento ministerial e homens e mulheres fiéis. E foi um processo, porque quando você caminha por esse lado, a incompreensão faz parte da rotina, né? Porque você, quando caminha sobre algo convicto, que não é comum, as pessoas acham que você está querendo ser diferente. Elas não entendem que você está sendo obediente. Mas é muito bom caminhar em obediência, né? Porque uma hora o fruto chega, e hoje nós temos um fruto. E nessa época eu não pensava, como eu disse, trabalhar com igreja local. Eu sempre pensava assim: eu vou me conectar com alguém que trabalha com igreja local, e eu desenvolvo uma base de treinamento ligada à igreja, porque tem que estar ligado à igreja, uma igreja local. Mas Deus me surpreendeu e me deu uma igreja maravilhosa, né, para trabalhar a partir de um movimento local. Hoje nós temos uma base, uma igreja local. Estamos servindo outras regiões no Brasil também nesse desenvolvimento de implantação. Por isso que eu estou aqui em Uberlândia. Eu vim para dar um treinamento em uma comunidade que está se formando, que está sendo liderada pelo Rafa Lopes. E Rafa Lopes é um amigo de longa data, já foi aluno de escola também, né? Várias ECAPs que nós fizemos por aqui, e nós temos acompanhado todo o processo de vida dele, até o seu casamento, né? E eu estou também com Bárbara Brito, que é também do Rio de Janeiro, esposa do Bruno Brito, que trabalha conosco nesse treinamento de desenvolvimento de liderança, é a nossa gestora de projetos e desenvolvimento. E nós viemos juntos para dar um treinamento para essa comunidade local, especificamente para a liderança dela, e participar de uma mobilização que acontece agora à tarde, de intercessão. E aí houve essa oportunidade. Nós estávamos aqui agora de manhã, e é um prazer estar aqui de manhã também servindo a igreja dessa região. Eu fiz questão de estar aqui porque eu entendo que a igreja, ela é uma só. Embora ela tenha várias expressões e ela está em várias localidades, mas a igreja numa região, ela é uma só. E quando nós falamos de apostólico profético, nós estamos falando sobre movimentarmos em regiões, em cidades, em estados e numa nação. O ministério apostólico e profético, ele não é dado somente à localidade. Esses 2 ministérios numa localidade é como se você estivesse tentando enjaular um leão faminto, sem alimento. Porque a localidade, ela pode servir como um lugar seguro de refúgio, de comunhão, mas não é a atividade desses 2 ministérios. Eu costumo dizer que enquanto o pastor olha para a igreja e ela vê ovelhas, apóstolos e profetas veem um tabuleiro e peças no tabuleiro. Você fala: nossa, que insensível, né? Não, é porque ele está focado no plano. Eles sempre estão de olho de onde Deus, o ponto de partida em que Deus iniciou tudo, e o ponto de chegada aonde Deus quer concluir tudo, e em que etapa nós estamos entre esses 2 pontos.
Isso é um trabalho estratégico. O trabalho da igreja não é se reunir. Se reunir faz parte da vida da igreja, mas o trabalho da igreja não é se reunir. A atividade da igreja não é somente o domingo. A atividade da igreja envolve o que aquelas pessoas que vêm no domingo fazem. Isso é pensar apostolicamente, profeticamente. Você está de olho numa região. Você está querendo saber o que Deus começou nesse lugar e aonde Ele quer levar. E aí você precisa da compreensão em que parte esse lugar está nesse processo. Então eu estou aqui interessado no que Deus quer fazer nessa região. E é muito bom estar no lugar onde nós temos uma igreja reunida. Pode não estar todo mundo de toda a igreja da cidade, mas grande parte da região está reunida. E nós precisamos entender a diferença da palavra cidade e região. Nós temos um ensino equivocado de batalha espiritual que perdurou durante anos, que Deus quer conquistar cidades. Deus já quis conquistar cidades, com um propósito, para ter um território. Depois que Israel teve esse território, não houve mais necessidade de conquista. E se Jesus já conquistou, você já entendeu. Não precisa de conquista territorial, mas precisa de um estabelecimento que representa o conquistador do local. E esse é o nosso maior trabalho. Representar um reino que está vindo. Nós vivemos numa etapa desafiadora. Nós somos aqueles, chamada igreja, que vivemos depois da primeira vinda de Cristo e antes da segunda vinda. Nós estamos é como se a igreja estivesse no elástico, sendo elástico. Ela está ligando duas partes e trabalhando na tensão, tanto no afastamento desse acontecimento como na proximidade desse acontecimento. Eu gosto de entender intercessão como você forçar esses dois pontos para que eles se aproximem. Porque o sacerdócio, a intercessão foi dado para isso. A intercessão, ela parte do princípio de como Deus nos vê. E ela intercede a partir da realidade em que nós estamos. E como Deus nos vê, a realidade que nós estamos são dois extremos. E a intercessão trabalha para unir essas duas esferas. Por isso que fala que o Espírito Santo geme, intercede por nós. Porque somos filhos, mas ainda não somos filhos de fato. Então nós não sabemos orar entre essas duas realidades. E o Espírito intercede. Ele aproxima. Ainda não somos o que havemos de ser, mas somos por causa de Cristo, por causa do que Cristo é. E tudo que nós somos é por causa de Cristo é. E aonde entra a intercessão? Puxando a realidade do que Cristo é, para que Ele afete a realidade de quem nós somos. Esse é o trabalho da intercessão, e eu amo a intercessão. E a igreja é uma ação intercessória e uma ação intermediária. Uma das obrigações do trabalho profético apostólico é trabalhar e desenvolver a identidade da igreja. E nesse trabalho de desenvolver a identidade da igreja, ele está trabalhando para que a igreja se conheça, para que ela possa exercer a autoridade que ela tem. A igreja precisa voltar a exercer nessa terra a autoridade do local, do lugar que ela representa. A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja tem a autoridade do reino de Deus na terra. Quando Jesus falou sobre ela, ele falou a primeira vez, ele disse: eu vou dar chaves. Ele está querendo dizer o seguinte: eu vou dar uma autoridade para a igreja, em que ela vai estar justamente atuando entre dois pontos. O que ligar na terra terá sido ligado nos céus. Ela vai atuar entre essas duas regências. As regências que os homens entregaram da terra ao império satânico e a autoridade de regências a partir dos céus. O que foi esclarecido depois da ressurreição de Cristo, quando ele disse: agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Então o que ele disse anteriormente não poderia ser exercido. Mas depois que ele morreu, ressuscitou, aquilo que ele disse sobre a igreja passou a poder ser exercido. Por quê? Porque antes a terra ela estava fechada, amarrada pela morte, pelo pecado, ou através do pecado, pela morte. Quando ele vence a morte e ressuscita, ele diz: agora toda a autoridade me foi dada. Vocês podem ir fazer discípulos nessa terra. Porque enquanto vocês vão fazendo discípulos, baseado nessa autoridade que foi tomada por mim, os céus vão estar movendo-se na terra. Vai estar sendo ligado na terra o que está sendo ligado nos céus. E vice-versa. E esse ligar e desligar implica em proibir e permitir. Quando você liga, você proíbe. Quando você desliga, você permite. Porque quando você liga, você proíbe a atividade do império das trevas. Eles têm que ir até aqui. Isso é ligar. E desligar é desfazer a obra do império das trevas. Então a igreja está nessa ação intermediária. Ela está arrumando o território ou representando no território para que aquele que tomou essa terra, que tomou esse território, possa vir reinar. Esse é o nosso trabalho. E nós sentimos falta hoje da mensagem relacionada ao futuro. Jesus, em sua primeira vinda, falou mais da sua volta do que naquilo que ele estava fazendo de fato naquele momento. Os seus ensinos, as parábolas, falavam mais de como vai ser o reino vindouro do que a atividade que ele estava naquele momento. Na verdade, a atividade naquele momento era trabalhar num campo que para os judeus, para os homens de Deus naquela época, era invisível. Quando ele não arma homens e vai atacar o Império Romano, eles não conseguiam entender como ele dizia ser o Cristo. Eles não conseguiam compreender a movimentação dele naquele momento. Tanto que para um judeu messiânico que não crê que Jesus é o Messias, porque dizer que existe diferença entre judeus que são messiânicos e que não são messiânicos está totalmente equivocado. Todo Israel é messiânico. Todo Israel aguarda o Messias. O ponto que separa é que eles não acreditam que Jesus, ou Yeshua, Hashua, é o Messias, o Mashiach. Porque eles falam o seguinte: se esse Yeshua, voltar, como vocês estão dizendo que ele vai voltar, nós vamos crer que ele é o Messias. Porque eles não conseguiam compreender como ele, sendo Mashiach, não estava tomando o território. Essa era a principal... Isso que era confuso para eles, não cabia. Mas toda a sua mensagem, enquanto ele andava nessa terra, era para dizer que um dia ele ia voltar para tomar tudo. Então, a sua encarnação, a sua primeira vinda, primeiro implica em corrigir o entendimento sobre o reino de Deus equivocado que Israel tinha na época e introduzir as nações dentro do reinado messiânico. Coisa que seria impossível para o judeu, porque para eles o reino messiânico é a partir deles e não tem a inclusão de gentios, mas que Israel seria uma luz para os gentios. E o que Cristo vem dizendo é que, na verdade, o reino messiânico é formado de gente, de toda tribo, língua, povo e nação. Por isso, quando ele ressuscita, a chamada grande comissão tem por base o quê? Fazer discípulos entre todas as nações. Ou seja, não é mais só sobre o território de Israel. Se espalhe entre o mundo, se espalhe entre os costumes. E façam eles obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. E ele termina dizendo: e eu estarei convosco até a consumação do século. Então, para mim aqui, Cristo está dizendo que a grande comissão
O auge da grande comissão acontece no reino milenar. Porque ele disse que estaria conosco até quando? E a consumação dos séculos é depois do reino milenar. Primeiro ele vem reinar. Depois, os séculos são consumados. O que ele está querendo dizer é que nós devemos pregar mais sobre o reino milenar. O evangelho do reino consiste não em uma demonstração só de poder e choque, né? Energia, pá, toma, isso é o reino. O evangelho do reino fala do poder do reino. E esse poder não é só sobre isso. Esse poder fala sobre o exercício da sua autoridade sobre todas as coisas. A mensagem do evangelho do reino tem como base que Cristo vai voltar para reinar. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que vão reinar com Cristo? E o que você está fazendo hoje para esses dias? Porque do momento em que ele enviou eles para fazer algo, ele disse: eu vou estar com vocês até. O que ele está dizendo? Se vocês estiverem fazendo o que eu estou mandando, eu estarei com vocês. Se vocês não fizerem o que eu estou mandando, eu não estou com vocês. E você fala: Fábio, existe a possibilidade da igreja estar se movimentando sem Cristo? Sendo a igreja o corpo de Cristo? Há muitas possibilidades. Porque em Apocalipse capítulo 3 fala de uma igreja que tinha a porta fechada para ele. Um absurdo. E a gente usa essa passagem para pregar para o não crente, né? Jesus está batendo na porta do seu coração. Deixa ele entrar. É uma aplicação do texto totalmente equivocada. Ali, Jesus está falando para a igreja. Quem está com a porta do coração fechado é a igreja, não é o mundo. E ele diz: se alguém abrir, eu entro. Pronome indefinido. Ele não falou se um apóstolo abrir. Ele não falou se um profeta abrir. Ele não falou se um pastor abrir. Ele disse: alguém abrir a porta, eu entro. E eu vou colocar num lugar em que você vai poder ver e compreender os propósitos do meu Pai. Isso é sentar no trono com meu Pai. É compreender como os seus propósitos desenrolam. O que ele está procurando hoje é uma igreja de portas abertas, em que ele entre e ele proponha a maneira de como nós vamos funcionar. Esse é o principal propósito da obra apostólica e profética. Porque em Mateus capítulo 10, o primeiro comissionamento dos apóstolos foi para ir primeiro às ovelhas feridas da casa de Israel. O primeiro comissionamento não foi para o mundo, foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cure, expulse demônios, purifique os leprosos, ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus 9,35, antes dele dar esse envio, ele diz que ele via as multidões aflitas e abatidas, como ovelhas que não tinham pastor. Lembra desse texto? Ele fala o quê? Rogai o Senhor da seara para que envie trabalhadores, porque a seara é grande demais. Uma pessoa apostólica nunca se acha suficiente para aquilo que ela foi chamada para fazer. Jesus disse isso: rogue o Pai, porque a seara é grande. Jesus falou que ele não podia fazer tudo. Porque ovelhas
abatidas e aflitas como quem não tem pastor, não está falando de falta de pastor do cargo da igreja. Essa expressão foi usada por 2 profetas. A primeira vez que ela foi usada foi para o Micaías, quando ele estava diante de Acabe, e ele disse o que iria acontecer a Acabe. Ele diz: eu vi Israel como ovelhas, aflitas e abatidas como quem não tem pastor. Depois em Zacarias, capítulo 10, quando ele fala sobre engano e feitiçaria, e o povo andava como ovelhas aflitas, como quem não tem pastor. Ou seja, é uma falta de um governo coletivo e uma falta de uma influência espiritual correta. Porque a figura pastoral, na linguagem dos profetas, e que Jesus está utilizando, fala da figura do reino, do rei. Não fala de um cargo eclesiástico. Então, se as pessoas vivem nessa realidade, é porque falta um movimento correto e falta a influência de um espírito correto sobre as pessoas. E o movimento apostólico trabalha para trazer um movimento correto e uma influência correta do Espírito sobre as pessoas. Por isso que primeiro são os da casa. Porque uma das maiores ferramentas de evangelização que a igreja do primeiro século tinha era como eles viviam. Lembra? Só falavam de como eles viviam. E o Senhor ia acrescentando a eles aqueles que iam sendo salvos. Por que o Senhor acrescentava? Porque eles viviam de forma saudável. E o Senhor podia acrescentar. Agora, com um local totalmente aflito e abatido como não tem pastor, Deus não acrescenta. Porque senão Ele destrói. Já viu vários lugares que enche muito e se destrói? Não é o diabo. É um erro estratégico de se movimentar como igreja. Então me interessa muito a gente saber de fato o que a igreja é, quem ela representa e como ela tem que se movimentar. E repito, quando eu falo de igreja, eu não estou falando da localidade. O fato de vocês estarem aqui num café, pessoas que acordam 3 horas da manhã, é muito sério isso. É um movimento de Deus. Porque ninguém junta a gente se não for pelo Espírito de Deus. Você pode falar, não, mas isso não é de Deus, tem multidões. Mas as multidões sempre faz parte do cenário de movimento de Deus. A questão é que o foco não é a multidão. Jesus, ele ministrava as multidões, mas o foco dele era formar discípulos. Ele andava com 89, mais ou menos, quase 100 discípulos, 89 a 100 discípulos, ok? Só ali, Lucas 9, Lucas 10, você vê que ele envia 12, depois ele envia os outros 72, como sugere a versão King James. O número das nações e o número de Israel. 2 grupos representando 2 movimentos. Primeiro Israel, depois aos gentios. Só aí nós temos 84 pessoas andando em autoridade sobre uma região, apavorando Jerusalém, de maneira que Herodes fala assim: o que está acontecendo? João Batista não morreu? O que está rolando? Manda Jesus vir falar comigo. Que coisa é essa? Jesus vira para o mensageiro de Herodes e fala assim: diga àquela raposa que eu vou continuar curando e expulsando demônios. No 3º dia eu me apresento a ele. Eu estava falando ontem para a equipe de liderança sobre a integralidade da espiritualidade. E quando a gente anda com a espiritualidade de maneira integral, a gente entende que as declarações de Cristo interferem em 2 realidades. Essa é uma declaração que interfere em 2 realidades, por exemplo. Ele falou: ao 3º dia eu me apresentarei a ele. Jesus estava falando a Herodes, mas estava falando sobre aquele a quem Herodes servia. Porque ele andava de forma integral, então ele não falava no mundo espiritual,
para depois isso vir para o físico. Isso não existe. Porque se estamos em Cristo, Colossenses, Paulo combatendo o ensino gnóstico, que é a principal influência equivocada que nós temos sobre batalha espiritual, é o gnosticismo, que diz que você primeiro tem que afetar as regiões celestiais, para depois isso afetar a terra. Primeiro você precisa transcender, para enfim você ser um homem ou uma mulher espiritual. Isso é espiritismo. Ninguém riu. Desculpa. O que Paulo explica é que nele foram criadas todas as coisas, invisíveis e visíveis. E ele é a imagem de um Deus que não se pode ver. Tudo é uma coisa só, não existe divisão. O fato é que aquilo que não pode ainda ser visível é invisível, mas não quer dizer que ele está separado do visível. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi gerado pelo invisível. Então o que é o visível? É o resultado daquilo que é invisível. Então Deus não está trabalhando na imaterialidade das coisas. Deus está trabalhando na materialização daquilo que é invisível. Porque o fato dele criar coisas visíveis mostra um propósito. Ele quer se tornar visível. Então esse movimento de que tudo tem que se passar no invisível é gnóstico, é espírita, e falam que isso é profético. Eu fico chateado com isso. Porque dizem que o profético você não entende. Eu entendo tudo que é possível. Não, o profético é... Não entendeu? É porque é profético, varão. Guarda aí. É profético. E você vai ver no livro de Osés, capítulo 10, versículo 12, que o profeta é dado para representar uma realidade espiritual. Ou seja, aquilo que não pode ser visto, passa a ser visto por causa da atividade do profeta. E como a atividade dele é, você não vai entender. A questão é que, não é que o profético é complicado. A questão é que nós complicamos as coisas. As pessoas falam para mim, Fábio, você tem que falar coisas mais simples. Porque você está falando coisas assim, né, que não é simples. O que eu falo é simples. A questão é que a gente está cheio de coisa que não tem a ver com o Evangelho. Quem complicou as coisas foi a serpente, não foi Deus. Quem trouxe uma dicotomia de certo e errado, visível e invisível, foi a serpente, não foi Deus. Adão não precisava de fé, nem de esperança. Porque ele via Deus. Até Caim falava com Deus. Caim era melhor do que a gente. Deus falava com Caim. E tem muita gente que Deus não fala nem... Quem complicou fomos nós. O Evangelho é simples. Simples quando você anda por fé. Complicado quando você anda por vista. 2 Coríntios capítulo 10, Paulo disse que lutamos contra sofismas e pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Romanos 1, ele diz que os atributos visíveis de Deus, a demonstração do seu eterno poder, são vistos desde o início da criação. Então, como é que o homem não consegue ver que Deus existe? Quem complica? Deus ou o homem?
E nós temos que tomar cuidado, porque essa busca pela facilitação do Evangelho facilita também as contaminações. Como essa, nós achamos que existe um mundo espiritual e um mundo material. Aqui no mundo espiritual, gente, eu fico olhando assim, meu Deus, será que esse cara não acredita em Gênesis 1? Gênesis 1 destrói esse argumento. No princípio criou Deus 2 mundos, é isso? Ah, que bom. Deus só criou céu e terra, então não tem outro mundo. Nós que complicamos, né, cara? Na Bíblia diz, no princípio Deus criou céu e terra, e já não é bastante? Não, a gente criou um outro mundo para falar de coisas que não fazem parte da Bíblia. E aí quando a gente fala, não existe 2 mundos, não, você está complicando a coisa. Não estou complicando. Eu estou dizendo que Ele criou os céus e a terra. E aonde a igreja está posicionada? Nas regiões celestiais. Ué, mas ela não está na terra? Não. Mas como assim se ela não está na terra? Então ela está no mundo espiritual? Também não. Paulo falou que ela está nas regiões celestiais. Cristo falou que ela teria as chaves do reino dos céus. Por que a gente quer a chave da cidade então? Eu não entendo. Por que a gente espera um prefeito entregar a chave da cidade para a gente? Se a igreja tem as chaves do reino dos céus. O que é maior? O que é maior? Uma cidade ou os céus? E a gente tem chaves que comandam os céus de cidade. Na verdade, a gente deveria chegar para um prefeito e dizer: vira a tua chave que eu viro a minha. Vira a sua chave que eu viro a minha. Não somos nós que precisamos deles, são eles que precisam de nós. Quando eu falo que a igreja está nas regiões celestiais, eu estou falando sobre a maneira de como ela influencia uma região. A nossa forma de viver na terra estabelece uma regência sobre o território onde nós vivemos. Quando Cristo nos comissionou, Ele falou: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, vão e façam discípulos. A maneira de como você vive na terra determina a influência dos céus sobre a terra. Ou você vive de forma que a terra anda em rebelião ao reinado de Cristo, ou você trabalha naquilo que já foi convergido, céus e terra funcionando de uma maneira só. Quem faz divisão do espiritual e o natural é quem não está em Cristo. Quem está em Cristo, as duas realidades se tornam uma coisa só. Por quê? Se você está em Cristo, onde Cristo está? Hã? Aonde Cristo está? Mas também aonde Ele está? Nos céus. Se eu estou em Cristo, eu já estou nos céus. Eu não vou para os céus. Agora, se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu não vou para o céu, mas eu estou no céu com Cristo. Que está faltando? Que Cristo venha para a terra. Para que aquilo que está em Cristo, escondido, Colossenses capítulo 3, de mim, possa de fato se manifestar. Por enquanto eu ando na terra baseado na vida que está escondida em Cristo. Então o nosso desafio é viver nessa terra baseado em como Deus nos vê e não somente como nós nos vemos.
Porque tudo o que fazemos em Deus não é porque nós temos condições de fazer, é porque Cristo nos dá a condição de fazer. Isso é ser igreja, ser o corpo de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, diz que Cristo é o mistério de Deus. Quantos já leram 1 Coríntios capítulo 2? Não precisa abrir, são muitos pastores que leem a Bíblia regularmente. Ele fala sobre, Paulo fala sobre, não, quando eu estive com vocês, não usei de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas fiz conhecer entre vocês Cristo, o mistério de Deus. Estamos juntos? Cristo era um mistério que não havia sido revelado até o momento em que ele se tornou carne e habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Paulo diz que a mensagem dele consistia no esclarecimento dessa manifestação do Filho de Deus. Por isso ele diz que a mensagem dele se baseava no poder. Quando ele fala do poder, ele não está falando somente de ações miraculosas. Ele está falando nesse poder da ressurreição, de como o Filho de Deus se encarnou, morreu e ressuscitou em poder. Então ele está dizendo para a igreja: eu só faço vocês conhecer do poder da ressurreição. Cristo é o mistério de Deus. E lá em Efésios capítulo 3, ele fala que a igreja é o mistério de Cristo. Cristo é o mistério de Deus e a igreja é o mistério de Cristo. E nós precisamos entender que o fato de nós sermos o mistério de Cristo é que nós estamos nessa terra para revelar quem é Cristo. Porque nós somos o mistério de Cristo. Igreja. Então, quando Cristo falou da primeira vez sobre igreja, lá em Mateus 16, do 16 ao 19, ele faz uma pergunta crucial para eles entenderem o próximo passo. Ali é uma conclusão de uma conversa, para que a gente entenda o porquê daquela declaração. Jesus tinha acabado de advertir os seus apóstolos para tomarem cuidado com os fermentos dos fariseus. Lembra disso? E eles achavam que é porque eles não tinham trazido pães, e eles ficavam assim, não, o que ele está querendo dizer? Ele diz o seguinte: olha, o fermento dos fariseus é a modificação da essência de como as coisas são. E deixa eu falar uma coisa, nem todo fariseu era hipócrita, né? A gente usa o fariseu como um termo pejorativo para hipócrita. Fariseu, ela é a base, a doutrina farisaica é a base da doutrina cristã, porque Paulo era fariseu, né? E a igreja é totalmente influenciada pelas bases que Paulo tinha. Então, fechando parênteses. O que é o fermento? O fermento é a modificação da forma. O fermento, ele não agrega nada nutricional quando ele é inserido numa massa, mas ele dá forma à massa. E o que Jesus está dizendo para eles é sobre o futuro. Cuidado com o fermento dos fariseus, porque eu estou transmitindo a vocês uma essência. E cuidado para que vocês não mudem a forma. E aí Jesus começa uma conversa para mostrar para eles como o fermento pode influenciar. E qual é a pergunta que ele faz no início da conversa? Ele diz: quem dizem os homens que eu sou? E aí eu sempre imagino esse cenário quando ele faz essa pergunta: quem diz os homens que eu sou? Sempre imagino todo mundo falando ao mesmo tempo. Porque tu já teve essa experiência, tu vai perguntar para um grupo de pessoas, fala assim: o que estão dizendo da gente aí? Não, estão dizendo que a gente é isso, estão dizendo que a gente é aquilo, estão dizendo que é aquilo outro, estão dizendo que... Já viram isso? Não? Só acontece no Rio de Janeiro, né? Não, acontece. O que é isso aqui? O café da manhã, café da aliança, Mevan, o que é? Ah, é um cara que está inventando moda aí. Ah, por causa do Luiz Hermínio que inventa moda na internet. Mas ninguém sabe direito o que está acontecendo. Isso é o fermento. Quando você trabalha com a opinião de outros sobre o que você está envolvido. E como se tira o fermento? Quando você passa a dizer o que é que
que você está envolvido. No que é que você está envolvido. Aí ele muda a pergunta. Ele, tá bom. Mas para vocês, quem eu sou? E aí vem um silêncio. E a gente trabalha muito fácil com a opinião do outro, né? Quando é na hora da gente dar a nossa, fica ruim, não fica? Fica ruim porque a gente não sabe no que a gente está envolvido. Porque a gente está envolvido por causa do que andam falando. Dizem que ele é um dos profetas, dizem que ele é Jeremias, João Batista que ressuscitou. Imagina, eram os 12 dele. Tipo, os 12, né? Eu não vou fazer essa brincadeira. Não vou fazer, me perdoe. Quando a gente faz 40 anos, eu cumpri agora em fevereiro, a gente começa a ficar mais cauteloso, né? Quando a gente é mais novo, meu Deus. Imagina um carioca que não tem medo de briga. Que gosta da ação. Gosta de olhar e ver uma cara feia. Se diverte com isso. Então agora eu estou aprendendo a não falar. Bom, era só uma brincadeira, ninguém riu, não funcionou. De novo, vamos voltar para cá que é mais importante. Ainda bem que não tem ninguém de cara feia para mim aqui. Obrigado por estarem me amando. Obrigado. E às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente está envolvido. O que você está envolvido? Movimento do reino. É visão do reino. O que é visão do reino? É visão do reino. Um dia um pastor falou para mim assim, não, porque eu quero trabalhar a cultura do reino. E eu já não aguento mais com esse termo. E eu perguntei, pastor, o que é cultura? Bom, cultura é cultura, assim, que é cultural, né? Cultura. Aí eu falei, obrigado. Não vai dar para eu ir lá, não. Porque eu vou arrumar problema para ele. Porque quando você vai num lugar que as pessoas não sabem no que elas estão envolvidas, você atrapalha. Como é que o cara não sabe nem que a cultura está falando de cultura do reino? E é assim que nós somos. Não, o que a gente está fazendo, isso é reino. O que é reino? O que é o reino? Nem Jesus respondeu o que é o reino. Como é que a gente dá seminário explicando o que é o reino? Sendo um povo que nunca viveu um sistema monárquico. Sabe o que é o sistema monárquico? O sistema monárquico quer dizer que você não tem nada. Tudo pertence ao reino. E você ainda paga tributo ao rei. Você não tem carro, você não tem casa própria, e é isso que te espera no futuro. Se você está esperando um reino, entenda que você está esperando algo que vai te tomar tudo. Porque o reino messiânico é a tomada de Cristo de todas as instituições que existem na terra. Se primeiro ele tomou e despojou principados e potestades, sobre ele triunfou, agora a volta é institucional, querido. A volta agora é política. A gente não pode falar de política. Tem que falar sobre política? Sim. Porque o reino de Deus é político. Vou te assustar. No reino de Deus, a Bíblia vai diminuir os livros. Para quem vai servir o Novo Testamento com Cristo na terra, querido? Mas ele diz que ele vai governar a terra com a lei de Deus, a Torá. Vamos voltar a ter 5 livros que vão dar trabalho. Então nós falamos de algo que nós não dimensionamos o que é. Quando perguntavam, Yeshua, o que é o reino? Ele, o reino é semelhante a. Ele não dizia que o reino era.
Ele falava com que ele se assemelhava. Nós não sabemos. Por favor, para de falar isso. Porque eu vejo, às vezes, a igreja como alguém que chega numa praça pública e tem um monte de gente fazendo uma coisa errada. Ela diz: parado, polícia! Porque a Constituição diz que, como cidadão, eu posso dar ordem de prisão. Mas aí o cara fala para você: mas quem é você? Eu sou um cidadão. Ah, meu filho, ele vem para cima de você. Você não tem nem arma, nem a credencial de policial, nada. Você fala de uma autoridade que ainda não é conhecida, nem pelo criminoso, nem pelos cidadãos, nem pela polícia. Uma vez eu estava jogando futebol lá na terra do Flamengo, um cara arrumou uma briga do meu time, ele era do BOPE. Ele desmontou o cara e imobilizou ele no chão. Eu falei: Marcos Paulo, sai daí, tiramos ele, não sei o que. E o cara subiu ali pela terra do Flamengo, ele tem uns morros ali. Eu falei: eu vou embora agora. Não, tá tranquilo. Tranquilo para você, que você tem arma e você é do BOPE. Para mim, eu tenho que ir embora agora. Eu não tenho como me defender. Isso é a tua vida. O cara vem aqui, te enche de tiro, você sobe aquilo lá e pega todo mundo. E eu? Às vezes a gente faz isso. Nós falamos de algo que nós não temos propriedade, porque nos falta humildade para se desenvolver. Não é que a igreja não tem autoridade. A questão é que a autoridade da igreja é desenvolvida. Filipenses capítulo 2, Paulo falou sobre como a autoridade dos céus e da terra foi tomada por Cristo. Diz que mesmo sendo Deus, não se apegou a isso. E veio a ser homem. Ou seja, ele deixou uma forma para sempre. Porque Cristo até hoje ainda tem forma humana. Por isso que a oração, João 17 diz: me devolve aquela glória, me tira desse corpo. E você acha que o principal objetivo do ministério de Cristo era fazer milagre? O principal objetivo do ministério de Cristo foi viver como um homem. Esse era o seu desafio. Você está falando que o desafio para o Filho de Deus era andar sobre as águas? Isso ele só foi uma apresentação. O desafio era viver como um homem. Ele muda a forma. E como homem, mas o que ele fez? Se fez o quê? Servo de todos os homens. Ele se tornou homem por submissão ao Pai, e ao se tornar homem, foi servo de todos os homens. E servindo todos os homens, se humilhou. O que é isso? Ele não reivindicou os seus poderes na hora que ele foi confrontado. Ele submeteu ao propósito. E morreu. Morte humilhante, morte de cruz. Aí que Paulo diz: por isso Deus o exaltou. Entendeu essa palavra? Por isso quer dizer, ao fazer tudo isso, Deus o exaltou. Que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, porque nunca um homem, e como filho de Deus, sendo Deus, se tornando homem, submeteu o que submeteu, que ele recebeu um nome excelente, que não é Jesus esse nome. O nome sobre todo nome. E Jesus é o nome de Josué, Oséias. Então, o nome que ele recebeu também ainda não é conhecido. É o nome pelo qual todo o cosmos e toda a ordem espiritual se submete. Nós usamos em nome de Jesus. Não está falando no nome Jesus, está falando no nome que Jesus recebeu. Como a gente não sabe direito o nome, a gente fala: aquele, Jesus. E toda a ordem criada sabe que a Jesus foi dado um nome que é sobre todo nome, que não se pode nomear. E diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Paulo está dizendo que toda estrutura espiritual tem que se render e todo ser humano tem que confessar
que ele é o Kyrios, ou o Machia. Isso vai acontecer no reinado messiânico, para a glória de Deus Pai. Então o processo de autoridade, ele começa na submissão da missão. O que nos dá autoridade é a missão que nós fomos enviados. Então, quanto mais eu me submeto ao que eu preciso me submeter dentro da missão, mais autoridade eu vou tomando. E como isso começa? Ninguém deve se movimentar sem uma revelação. Você vê a diferença nessa conversa de homens que se movimentavam por uma informação e quando um homem teve uma revelação. Enquanto todos tinham uma informação, Jesus não dava explicação sobre o que eles estavam envolvidos. Quando um homem tem uma revelação, ele começa a explicar no que eles estavam envolvidos. Para vocês, quem eu sou, disse Jesus. E na hora Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro, o que eu falei? Meu Deus, o que eu falei? E ele virou, Pedro, não foi carne nem sangue. Ou seja, não foi pela leitura, não foi pelos muitos livros, não foi nem pela Torá que você disse isso. Foi o meu Pai que revelou para você o mistério dele. Por isso Paulo diz, Cristo é o mistério de Deus. E agora eu vou revelar para vocês o meu mistério. Eu edificarei a minha igreja. Qual é o resultado disso? O resultado é que toda operação da morte não vai conseguir impedir o poder da ressurreição. Ele disse, eu darei, porque ele não tinha dado naquele momento. Mas depois que ele toma a chave da morte, do inferno, ele conclui a sua autoridade como rei davídico, como Messias, que diz que sobre os seus ombros estaria a chave, que a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. Ele tem as chaves da casa de Davi, ele tem a chave da morte do inferno, e só tem uma chave que está em jogo hoje, que é a chave da ciência, que os doutores da lei tomaram, não entram e não deixam ninguém entrar. Essa é a única chave que nós precisamos tomar, porque todas as outras ele já tomou. Por isso precisamos de revelação para entender a ciência. Por que não os mistérios de Deus? Os homens, os doutores da lei, leem e falam, isso é um mistério de Deus, e fecha. Eu não entro, mas também ninguém entra. Por quê? Porque senão todo mundo vai saber muito, e não é bom que todo mundo saiba muito. Quem pensa assim está usando a chave da ciência para fechar. E quem entende que quanto mais liberação de compreensão, mais autoridade, abre a chave da ciência. Porque quando Jesus enviou pessoas em nome dele, deu a eles a autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, ele estava mostrando a autoridade que ele tinha. Uma pessoa que tem autoridade coloca outras em autoridade. A autoridade não é para que você coloque outros debaixo da sua autoridade. A autoridade é que você coloque outros sobre a sua autoridade, entendeu? Eu tenho autoridade, vocês podem fazer. Eu tenho autoridade, vocês podem fazer. E não, eu tenho autoridade, só eu faço. Então, quando Pedro tem a revelação, ele compreende no que ele estava envolvido e qual é a parte dele no que ele estava envolvido. Ali ele diz, e tu és Pedro. E baseado nessa revelação eu vou edificar a minha igreja, ou baseado na sua atividade eu vou dar início à igreja. Ou seja, Pedro sabe quem ele é no processo. Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos aqueles que caminham por uma informação, que o que você diz, do que você está envolvido, é só aquilo que todo mundo diz. A hora está acabando?
Não, tá bom. Eu vou até 3 horas da tarde. Ainda tem outra programação, né? Eu falo outra programação. Eu gosto de falar. Então, você não pode andar simplesmente por uma informação. Porque o fato de você não saber no que você está envolvido, diz porque você não sabe quem você é. Porque quem te diz quem você é o que você está envolvido. Quem diz que você é um apóstolo? A igreja. Eu não posso pegar, vou me ungir apóstolo. Tem gente que faz. Por isso chegamos aonde chegamos. Tem unção até de patriarca. Porque não é a igreja que diz. Quem diz para você o que você é a igreja. Por isso não tem como você descobrir o seu ministério fora dela. Porque não é você que tem um ministério, é a igreja que tem um ministério. E aí você atua naquilo que a igreja tem. Porque os 5 ministérios é parte do dom de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é seu corpo. Então Deus, o Cristo, não vai te dar um dom e falar, não se importa com a igreja. É maluquice. Agora, o que a gente tem dificuldade de entender é as expressões de igreja. Esse é o problema. Nós achamos que igreja é igreja, né? Do nosso modelo. Uma vez falaram para mim assim, mas você está batendo na igreja. Eu falei, nunca, tá louco. Eu estou batendo na forma de como você pensa sobre ela. Eu não sou maluco para ficar dando murro e coluna. E a Bíblia diz que ela é a coluna da verdade. Agora a questão é que a gente está cheio de mentira. Nós falamos de uma coisa que não existe, que não é, que não está pronto. Sabe, é muito bom a gente estar fervoroso no que nós estamos envolvidos. Mas estar fervoroso fala de estar esperançoso. Estar esperançoso não é andar dizendo que já é tudo aquilo que a gente acha que é. Eu reconheço que Deus está fazendo um movimento muito interessante. Mas ainda não é o que nós estamos esperando. Porque isso que Ele está fazendo é nos dando a ferramenta para nos preparar para aquilo que nós estamos esperando. Agora, aquilo que nós estamos esperando, ou seja, o que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. E o aproveitamento do que Ele vai fazer vai determinar como nós estamos nos preparando até que Ele faça. Porque o derramamento de Deus tem tempo de duração. O dilúvio não ficou o tempo todo. O cara se preparou há anos para algo que durou 40 dias, 40 noites. E até as águas baixarem, 1 ano. Depois de 1 ano não tem mais nada. E o que você faz com a arca? Você vira com ela. Mas eu trabalhei anos nisso e agora? Queima, taca fogo. Não serve mais para o tempo que está diante de você. E isso vai acontecer. Nós vamos trabalhar. E aquilo que nós vamos formar vai ser desfeito. Porque vai vir um novo desafio. A nova era apostólica é igual a de Noé. Sai da arca e evangeliza o mundo. Sabe aquele, nós vamos trabalhar, vamos fazer uma liderança top, uma igreja top. Daqui a pouco os melhores vão ter que ir. Porque a arca já não serve mais. Ela serviu como uma preparação. Agora, se nós não estamos construindo nada, vai ser difícil. E nós precisamos de uma revelação. Se mover através de uma revelação, para que possamos andar em autoridade. O que nos une é uma revelação de quem Cristo é. Não é porque eu gostei do pastor. Por isso que você sai da igreja depois que você deixa de gostar do pastor. Porque o que te uniu naquele lugar não foi uma revelação. A aliança só é possível com revelação. Sem revelação é humano.
Muita gente fala, mas por que você está fazendo? Eu tenho uma revelação, eu tenho uma palavra que justifica onde eu estou, por onde eu ando e o que eu estou fazendo. Não importa o que dizem sobre o que nós somos. O que importa é que o Pai falou do que Ele está fazendo, sobre o que eu estou envolvido e quem eu sou nesse processo. Porque se nós não desenvolvermos isso, nós não vamos conhecer a autoridade que está disponível. Uma vez um grupo de fariseus chegou para Jesus e disse: com que autoridade você faz essas coisas? Ele falou: me responda uma pergunta que eu digo para você com que autoridade eu faço isso. Ele disse: pode mandar. Ele falou: o batismo de João é do céu ou é da terra? Eles, dá um tempinho aqui rapidinho. Juntou os melhores. Bom, se nós dissermos que é do céu, ele vai logo dizer: por que vocês não se batizam? Mas se a gente falar que é dos homens, a gente está mal, porque João Batista é quase um Elias para todo mundo. E ele era. O que a gente falar para ele? Se a gente falar que é do céu, a gente vai ser pego por ele. Se a gente falar que é da terra, o povo pega a gente. Vamos dizer para ele que a gente não sabe, é mesmo. Falar que não sabe, né? Está aí, bom. Nós não sabemos. Ele falou também: não posso dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Porque quem não submete ao processo do que Deus está fazendo, vai desconhecer como Deus está fazendo. Mas vai saber que tem uma autoridade funcionando. Eu estava falando ontem que quando uma pessoa fala: eu quero ser treinada por você, beleza. No outro dia ele começa a receber não. Posso fazer isso? Não. E aquilo que eu fazia antes, é bom? Não. Mas aquilo outro, não. Mas você está me reduzindo espaço. Isso é treinamento. Você é bom, mas você precisa aprender a fazer num espaço menor. Por isso eu estou reduzindo o seu espaço. Lá na nossa congregação a gente colocou um cronômetro. Vai colocar um cronômetro para cada coisa. Nossa, Fábio, mas você está limitando a adoração. Música, não. Eu estou querendo que vocês alcancem o que vocês alcançam só com 1 hora de ministração em menos tempo. Eu não estou limitando vocês, eu estou expandindo. Isso é treinar. Dibrar com espaço é mole. Eu quero ver você dibrar num espaço pequeno. O que vai acontecer? Você vai melhorar o seu dibre. E quando tiver espaço, vai ser muito mais fácil do que antes. E às vezes eu falo para o músico: essa música é muito ruim. Você quer que eu te treine? Horrível essa sua música. Não tem nada a ver. A Bíblia não fala isso. Você está fora da Bíblia. Um ano depois, quando ele entendeu, ele faz músicas que... Ele tem uma que: as constelações se movem para a sua vontade, o universo reverencia a glória que tu tem. Todos os seres dos cosmos reconhecem que você é o autor supremo da poesia que nos faz expressar que somos seus. Esse cara que eu já mandei ele rasgar um monte de letra. E agora, daqui a pouco, essa música dele vai tocar. Eu falei para uma menina: suas músicas são chatas, melancólicas. Foi verdade, você acha? Acho. Muito melancólico. Ela fez uma: Rei dos céus, quem pode te ver como você me vê? De todo o meu coração, com toda a força que há em minha vida inteira é só te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são para ti. Boa música. Quando você fala: o que você achou do que eu preguei? Horrível, muito ruim. Então, treinamento é você exigir da pessoa.
Deus, para nos melhorar, Ele nos deu 10 não. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses. O problema é que nós queremos tudo fácil. Por isso não temos autoridade, querido. E quando tomamos as coisas sem autoridade, aquilo nos derruba. Porque domínios se domina com autoridade. Quando você entra numa esfera de domínio sem autoridade, aquilo te domina. Entendeu? Quando você entra numa esfera de influência e de poder sem autoridade, o dinheiro, o sexo e o poder vai te dominar. Por isso precisamos de um processo de desenvolvimento de autoridade, para que podamos lidar com as áreas de domínio. Todo esse processo de desenvolvimento de autoridade fala de desenvolver o domínio próprio. Quem não tem domínio próprio não domina coisas. Quem não tem domínio próprio é dominado pelas coisas. Por isso que Yeshua, no final, ele disse: aí vem o príncipe desse mundo, e nada dele tem em mim, porque eu tive domínio próprio. Tentação é tirar o domínio próprio. E Satanás, ele se apresenta de uma forma criativa. Ele viu que Jesus teve fome e falou o que para ele? Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Pensa só, você está com fome, 40 dias de jejum, ele fala para você, dá um jeito na tua necessidade. E que a gente fala, eu sou filho de Deus mesmo, minha pedra vai virar pão, porque a minha vitória tem que ter sabor de mel. Jesus, como tinha sabedoria e autoridade, ele diz, não só de pães viverá o homem. O que ele estava falando? Satanás, no deserto você impediu que o povo entrasse na terra. No deserto você tentou o povo pelos pães e impediu que eles entrassem na autoridade. Eu vou entrar no mundo e nada de você tem em mim. As nossas carências e deficiências, escassez, fome, é para gerar dependência e não autossuficiência. O problema é que nós estamos tentando responder esse mundo com autossuficiência. E não se responde esse mundo assim. Se responde como servos, dependentes, servindo ao Senhor e não a mamon, não andando ansioso com as coisas básicas da vida. Isso sim é viver no reino. Não é porque eu saio e ministro cura. Viver no reino é entender que a cada dia eu estou sendo exigido para desenvolver domínio próprio. Por isso ele disse, basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia você vai ter um desafio de desenvolver o domínio próprio. O que é ansiedade? Eu estou preocupado com um ano na frente. Eu não consigo caminhar, que cada dia vai me manter num processo de crescimento durante um ano. São estratégias, maneiras de pensar que nós precisamos ter. Porque quando nós temos uma revelação, nós entendemos o nosso papel no que nós estamos envolvidos e passamos em andar em autoridade no que estamos envolvidos. Eu quero terminar então com vocês em Romanos, lendo Romanos capítulo 8.
carta aos Romanos é uma carta teologicamente muito rica, porque Paulo está detalhando a revelação. O que Paulo fala sobre o que está em Efésios 2, sobre estávamos mortos em delitos e pecado, e Deus nos ressuscitou em Cristo, nos vivificou, nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Paulo está explicando em Romanos sobre, por exemplo, reinar em vida e vida em abundância. Reinar em vida e vida em abundância não é ter uma picape. Reinar em vida é você dominar sobre as esferas da sua vida. É o domínio próprio. E a abundância fala de você não estar somente vivendo ao acaso, você está vivendo num propósito. E no capítulo 8, Paulo está concluindo uma explicação que envolve os processos de justificação, redenção, regeneração e santificação. E no capítulo 8 aqui ele está finalizando como nós nos agarramos a esses processos. Eu quero terminar com isso, porque esses processos, a compreensão das implicações da obra de Cristo é que desenvolve a autoridade em nós. Eu acredito que nos próximos 3 anos a igreja vai se esmerar em compreender a obra de Cristo, as implicações da obra de Cristo, o objetivo da obra de Cristo. Porque só em Cristo há tudo o que nós precisamos, e em Cristo nós teremos total condição de nos mover como nós precisamos nos mover nesse mundo. Então essa mensagem do Evangelho, que é a palavra da verdade, que é o poder de Deus, vai ser a nossa ferramenta para lidar contra o secularismo, o relativismo e todos os ismos que nós temos nesse mundo. Entenda uma coisa: a batalha é ideológica. A batalha hoje é ideológica. Nós temos uma ideia que se chama o Evangelho do Reino de Deus, que ainda não está presente na terra, mas nós temos essa ideia. Essa é a nossa proposta. Jesus vai vir reinar. E o mundo diz totalmente ao contrário. Eles têm uma outra ideia. E aí se explica, a partir do iluminismo, todas as propostas futurísticas para esse mundo. E o iluminismo gera o relativismo, que gera... Mas o que eu falo? O epicurismo, que é a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A ausência de Deus, ou de deuses, de influência espiritual, e a resposta está no homem, na capacidade que o homem tem. Cada vez mais que o homem vai compreendendo e aprendendo a lidar com as diferenças, aí já entra todo o trabalho da maçonaria em desenvolver no mundo a tríade de pensamento pelo qual as nações do mundo lutam, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Essa imposição de aceitar outras formas de famílias, ela veio com um desmanche de outras bases de pensamento. Não chegou direto com o homossexualismo. Paulo explica em Romanos capítulo 1 que o homossexualismo ou a imoralidade sexual, ela não surge dela mesma. A imoralidade sexual e o homossexualismo não surge da sexualidade. Ela surge da idolatria. A idolatria é a troca do como Deus apresentou, de como as coisas são, por uma mentira humanista que diz como as coisas são. Por isso diz que eles trocaram a verdade pela mentira. Trocaram a glória de Deus por imagens corruptíveis. Entendeu o que é idolatria? Idolatria é a troca de ideia. Quando você troca a imagem de Deus por coisas corruptíveis, quando você troca a verdade pela mentira, você troca de sexo. Dá para entender isso? Então isso é um trabalho satânico de troca, relativismo, divisão de coisas. Uma coisa é espiritual, outra coisa é o físico. O material é ruim e o imaterial é
é bom. Platonismo. Freud diz que tudo é baseado no amor. O que importa é o amor. Nietzsche diz que tudo é poder. E Platão diz que tudo é ideia. Os deuses antigos disseminavam formas de pensamento, e hoje os pensamentos estão sem as imagens de escultura, mas continuam sendo deuses. Então a nossa batalha é ideológica, por isso Paulo diz: não vos conformeis com este século, porque ele diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cega o entendimento. O que é isso? Há uma influência ética espiritual cegando o homem. Como cega? Trocando a verdade pela mentira, a imagem da glória de Deus invisível pelas coisas visíveis corruptíveis. Entendeu isso? É uma batalha ideológica. E a nossa ideia é sobre um reino que está vindo. E como nós vamos combater todos esses ismos? Com o messianismo, com o cristianismo. Mas se nós não sabemos do que nós estamos envolvidos, vamos dizer para as pessoas o que disseram sobre o que nós somos. A nossa pregação vai ser nisso. Logo, as conversões vão consistir nisso, do que a gente diz e do que o outro diz. Por isso a igreja está cheia e atrapalha pra caramba, não é? Não, o pastor não tem coragem de falar isso, né? Mas você vê, Jesus tinha, vou voltar nisso, 80, quase 100 discípulos, 12 apóstolos, 3 amigos e 1 amigo íntimo. Ele tinha círculos de relacionamento. Qual eram as prioridades dele? A multidão? Não. A prioridade dele era primeiro os discípulos, os apóstolos e os 3. Por isso os 3 iam a lugares que ninguém ia, sabiam de coisas que ninguém podia saber, porque eles eram os pilares do que ele estava por construir. E a multidão serve para a gente treinar discípulos e desenvolver o chamado, a missão. A multidão não pode dar a dinâmica do movimento, ela precisa se submeter ao movimento. Em João capítulo 6, Jesus confronta a multidão. Ele diz: vocês estão aqui porque eu multipliquei os pães. Vocês estão aqui porque eu curei, eu expulsei, eu fiz milagres. Mas eu estou dizendo agora para vocês, a minha comida é verdadeira. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. E a multidão falou: peraí. Os seus discípulos: esse discurso aí é pesado. E o texto diz: e muitos discípulos o deixaram. Quando ele colocou em ordem a casa apostólica, ele deixou claro quais são as prioridades da obra apostólica. Porque pergunta para ele: como nós faremos as obras de Deus? Crer naquele quem foi enviado. Não tem que fazer muita coisa. Crer no que você se envolveu desde o princípio, no que você se comprometeu desde o princípio. E a multidão vai embora, ele ainda vira para os discípulos e ele vira para os seus apóstolos: e vocês? Vão? Ele botou tudo a perder ali. Aí Pedro: não, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Um fundamento, um homem de início. A revelação estava fazendo efeito nele. Ele já entendeu quem eu sou, e ele não deixa quem eu sou de jeito nenhum. Ele já entendeu que para fazer o que ele foi chamado para fazer, ele precisa estar em mim. Eu sou a pedra fundamental. Bom, não tem como ir mesmo. Esse está entendendo o que é o apostólico.
Nós não podemos nos perder por causa das multidões, e nem sofrer. A gente às vezes tenta ser melhor pastor do que Jesus fez, né? Foi. Jesus mandava a gente embora. Boazinha ou não tão boazinha assim. Te dou 2 exemplos, quer ver? O primeiro exemplo é o endemoniado e gadareno. Ele expulsa o demônio do cara, faz uma faxina total nele e fala: eu quero ir contigo. Não, você não, você fica aí. Mas eu que preguei o evangelho para ele, discipulei ele tem que vir comigo. Não, ele tem que ficar aí. E todo mundo olha: Jesus, mas é um membro da igreja. É igreja aqui, ele fica aí. Anos depois, por causa da mensagem que estava na vida desse homem, ele é morto como mártir. Ele também é um dos heróis da fé. E você não sabe nem o nome dele. Outro, um mantenedor especial em potencial, jovem, rico, né? Nossa, agora vão resolver todos os problemas. O jovem rico chegou: o que eu faço para ser seu discípulo? Ah, anda comigo. E ele já sabendo a intenção dele, porque quando o cara chega assim: bom, você é muito bom, ele está esperando o quê? Que você diga que também ele é bom. Porque se você não diz: o cara é marrento, pô, cheguei de boa falando para ele que ele era bom pra caramba, o cara nem falou nada da minha palavra, só falou da dele, ou falou e nem veio falar comigo, gostou também da minha, e eu falei que ele foi bom. Malícia. Bom mestre. Ele falou: por que me chama de bom, se bom só tem um? Mas é o mesmo que dizer: eu e o Pai somos um. Mas entendeu a inteligência dele ali? Eu e o Pai somos um. Mas você não pode chamar de bom, porque não se trata se eu sou bom ou não, se trata como você se vê. E aí quando você vê alguém bom, você tenta descredibilizar ele para você se achar e poder ser visto de bom. Então você usa de um adjetivo para poder pegar ele numa armadilha. Entendeu isso? É malícia. Tem assim. Aí ele falou: já cumpriu o mandamento? Todos. Então pega os seus bens e dá aos pobres, segue. Me fala: não, aí não. Aí não. Mas por que ele não quis dar os bens? A gente pensa que é porque ele ficou com medo de ficar sem dinheiro. Não foi isso. É porque esse jovem ele era conhecido no Sinédrio por molhar a mão dos líderes do Sinédrio para a vontade dele prevalecer. Ele impressionava a liderança daquela região pela sua riqueza. E Jesus disse: aqui não. Aqui não. Mude a sua maneira de pensar sobre as riquezas. Dá aos pobres. Depois você me segue. Então Jesus foi um bom pastor. Todos concordam? Que bom que vocês concordam com Jesus. Vamos ler Romanos, então, capítulo 8. Concordou com Jesus? Tá bom, Jesus é Jesus, né? Quem sou eu para discordar de Jesus? Tem gente que é louco, que discorda, acha que é melhor pastor. Não, deixa ele aqui, uma hora ele vai entender. Não vai entender. Nós trabalhamos com uma equipe pastoral, né, de coliderança, um presbitério lá. E eu chego para o pastor, que tem autoridade da área pastoral. Quem sou eu para me meter na área pastoral, porque eu não sou pastor? Eu falo assim: aquele ali. Ele: não, calma. Eu falei: não. Eu vou lá falar com ele. Não fala nada não. Deixa mais um tempinho. Me dá 1 ano. Aí depois você fala. Tá bom. 1 ano depois eu falo com ele: e aquele? Não. Se não entra, sai fora. Por quê? Porque Paulo disse para a gente não se unir a jugo desigual. Ele não estava falando de casamento. Uma pessoa que está no meio, que não crê, deprecia, eu boto para fora. O padrão da Bíblia é: vai e fale com ele sozinho, depois leve outro, depois leve a igreja. Se não, bota para fora, considere como um publicano. Mateus 18, isso é ser igreja. Não é aceitar todo mundo, deixa que ele não, deixa ali. E o cara trabalha contra você, está danificando as pessoas. Em relação à obra, negócio de Esdro, caramba, tanta gente na rua precisando de comida. É verdade, a pobreza tem a ver com a forma como as pessoas administram a vida dela.
Judas falou, reclamou do perfume, né? E foi Judas que roubou mesmo e depois traiu, não foi? São essas pessoas que falam essas coisas que fazem. Eu vou embora mesmo. Se você nunca mais me convidar, não tem problema. Mas eu não vou deixar você envolvido numa coisa que pode te condenar. Perdendo tempo, desgastando a sua família toda. Eu estava falando esses dias, eu vou falar, estou à vontade, vou falar. Esses dias eu estava falando lá na igreja, o crente é engraçado. Ele é assim, o filho do pastor tem que dar exemplo e tudo, não é verdade? O filho do pastor tem que ser quase um arcanjo para justificar que o pastor é bom, né? O seu ainda está pequeno, né? Não cresceu. Tem um de 19 e uma de 9. E aí não, os filhos. Aí, beleza. Os seus filhos começam a trabalhar na igreja. Aí o filho do diácono também, o filho do outro presbítero também, do outro pastor também, são aqueles que estão sempre trabalhando. O que começa a falar? Isso é nepotismo dentro da igreja. Só porque é filho do pastor está trabalhando na igreja. Porque filho do pastor está tocando, porque a filha do pastor ela está cantando, é ela que ora porque ela é filha do pastor. E a gente vive nessa esquizofrenia. Ao mesmo tempo os filhos têm que dar exemplo, mas quando dão exemplo eles não estão dando exemplo. É o pastor que está favorecendo a família dele. É loucura. Vai internar, vai tratar essa esquizofrenia. Longe de mim. Pode ir embora. Pode ir embora. Eu fico com um sorriso até aqui quando minha filha pega o microfone para orar. Eu falo, minha filha. E a filha da Bárbara também, do Bruno, quando vai orar, estão lá no turno delas orando. Eu falo, que lindo, você é lindo. É lindo demais. Quando meu filho toca, eu falo, cara, meu filho, é demais, demais. E é demais, eu trabalhei por ele. Quando ele esteve deprimido, foi eu que fiquei com ele. Foi eu que não forcei a ele tentar ser um cara como eu, porque ele não é como eu. Ele não tem que ir todo domingo para a igreja. Eu tenho que sair com ele durante a semana. Sou eu que tenho que entrar no mundo dele para ele não se perder. Não é ele que tem que vir para a igreja, senão se perde. É por isso que eu tenho lá na congregação 5, 6 filhos de pastores. E eu fui fazer o casamento de um deles e o filho virou na frente do pai, um pastor batista, e falou assim, não, o que você acha, Fábio? E o pai, eu sou teu pai, rapaz, por acaso agora ele é seu pai? Eu olhei para ele, é quase isso. Eu falei, eu te pego depois, falei pro velho. Fiz o casamento. E aí eu gosto que a família abençoe. E a igreja abençoe a família, porque é um casamento de 2 famílias. Eu falei para o general lá, o pastorzão, fala como pai para o seu filho nesse momento. Porque Deus, eu peguei o microfone e falei, fala como pai, não como pastor. Aqui você é pai. Fala como pai. Minha esposa do meu lado, Fábio, tá filmando. Você é pai, por isso que você fala assim. Eu não gosto de viver teatro, vida de mentira. Eu não vou perder tempo. Só que tem pessoas que gostam de falar, um é Jeremias, outro é João Batista, outro é isso. Eu não. Ou o pai me fala, ou eu não me envolvo. Ou eu não me movo. Nós precisamos dessa seriedade. Seriedade não é não rir, não brincar. Tem gente que fala, não, o Fábio é doido, ele não leva a sério. Acompanha a minha rotina, a minha vida. E nós precisamos parar de atuar para essas pessoas, pastores, por favor. Nós vivemos uma atuação irrepreensível para que o membro não fique chateado com você. Quem conhece em Cristo não se desfaz da missão. Porque não tem saída. Ele pertence a Cristo, como a igreja também pertence.
Nós temos que parar de atuar porque nós alimentamos esse tipo de coisa. E aí o nosso filho acha tudo chato, não vai mais. E você fica abatido, não consegue mais pregar, não consegue falar de família. Governar bem a sua casa não quer dizer que a tua família tem que estar todo domingo na igreja. Governar a tua casa é governar a tua casa. Não é mostrar para a igreja que você governa a sua casa, entendeu isso? Isso é fermento, altera a forma. Isso altera a nossa forma. E aí como nós nos apresentamos no mundo falando de uma coisa que a gente não vive. A gente não vive uma mudança de vida constante. A gente não vive uma novidade de vida constante. A gente não vive um reinado em vida. A gente não vive vida abundância que nada. Nós somos na verdade igualzinhos a Ele. A diferença é que a gente vai domingo para a igreja. E a gente precisa mudar esse quadro. Eu acredito na igreja. Porque é a única movimentação que Deus tem para essa era. Não existe outra. Não adianta você falar, não, agora eu estou no reino e não estou na igreja. Não tem como. O reino é uma seção da igreja. A igreja é uma seção do reino. O único representante do reino de Deus na terra é a igreja. E a gente precisa lutar para desenvolver a verdadeira autoridade da igreja. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz: suporte a minha loucura. Suporte um pouco mais a minha loucura, um pouquinho mais, porque eu zelo por vós pelo zelo de Deus. Ele mesmo disse: se eu enlouqueço, é para Deus. Se eu mantenho o juízo, é para vós. Por isso que eu prefiro ser louco. Ele é louco. Uau, isso. Se eu enlouqueço, é para Deus. Se eu mantenho o juízo, é para vocês. Ô irmãos, graça e paz. Não falo assim nem com o meu cachorro. Mas para a igreja eu tenho que falar. Essa noite nós estamos aqui num momento especial. Vou parar de falar disso. Porque eu sou azarado, rapaz. Eu sempre dou exemplo de muito próximo da realidade. Uma vez eu estava falando num lugar, eu dei um exemplo exatamente que acontecia no lugar. Já viu, né? No outro dia eu já não falei mais. Fui convidado a me retirar do congresso. E é sério, hein? E eu dei um exemplo que é exatamente agora. Todo mundo acha que apóstolo é ter uma picape e tomar Gatorade em vez de água. Exatamente como... E aí no outro dia, olha, nós mudamos a programação. Você não precisa mais ficar aqui. O táxi está ali. O teu voo também foi alterado. Amém. Voltando mais cedo para casa. O que aconteceu se eu não ia voltar segunda? Pois é, deu ruim. No sábado de manhã, queimei a largada. Não teve nem a tarde, nem a noite. Deu ruim. Não tem problema. A gente se diverte. Mas Romanos capítulo 8, para terminar. Versículo 31. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, os qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a privação, perigo ou espada? Todas essas coisas não têm a autoridade de nos separar da intercessão de Cristo. O que eu quero dizer é que essas coisas não alteram quem eu sou para Ele, assim como não pode alterar quem Ele é para mim. Porque são 7 situações que a gente vive de uma maneira contínua, cotidianamente. E 7 nas Escrituras sempre está relacionado a aperfeiçoamento. O que Paulo está querendo dizer aqui, como um bom rabino,
é que todas essas circunstâncias são circunstâncias para nos aperfeiçoar e nos empoderar do amor de Cristo. Toda a obra que Cristo fez, e qual é a maneira de eu ter consciência da importância da obra de Cristo? Se mantendo firme diante dessas 7 situações. Por isso ele continua dizendo, como está escrito, por amor a ti, fomos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Ou seja, o processo de sofrimento, o processo de identificação, nós não podemos querer fugir desse processo. Nós precisamos passar por isso, tendo a consciência do amor de Cristo, que Cristo intercede. Nenhuma condenação, nenhuma acusação pode nos parar mais. Nessas circunstâncias da vida, nós não podemos ser parados. E quando nós identificamos com Cristo, como o pastor Douglas falou, nós recebemos o poder da ressurreição. O que é o poder da ressurreição? Está no versículo 37 em diante. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, não somos nós que vencemos, mas é o amor dele em mim que me torna vencedor. Porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende, porque eu venci as aflições, é isso? Não. Eu venci o lugar aonde as aflições acontecem. Então o seu objetivo não é vencer as aflições, é vencer o mundo. E como ele venceu o mundo? Passando pelas aflições e ela não alterando o curso de vida dele. Mas só tem uma oração que a gente precisa fazer: manter o bom ânimo. O que é o bom ânimo? Fala de lucidez, clareza. Bom ânimo, você ter clareza, ter lucidez da obra de Cristo por você, e por meio dela, da obra dele, nós somos mais que vencedores. Aí começa a entrar o poder da ressurreição. 38. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: o amor de Cristo nos faz ser vencedores. Se nós nos mantivermos no amor de Cristo, vamos experimentar o amor do Pai. Quando eu experimento o amor do Pai, eu já não estou mais lutando contra as coisas que me cercam nessa terra. Eu já estou lidando com poderes, com autoridades espirituais, com domínios. É uma outra esfera. São 10 esferas de poderes. Depois você conta. Tudo que ele cita são domínios. A morte é um domínio, vida, anjos, autoridades celestiais, coisas do presente, os pensamentos, idolatria, nem do futuro e nem poderes, nenhuma dimensão, nem física, altura, profundidade, nada mais já interfere. Eu já estou legislando dentro da missão. Não são as coisas que dizem como eu me comporto, sou eu que digo como eu me comporto dentro de todas as coisas. Sem um aperfeiçoamento, nós não entramos numa ordem espiritual. Repito, Paulo, como um bom rabino, botou 7 situações que nos aperfeiçoam e 10 ordens espirituais que nós precisamos andar. Porque 10 é um número de ordem e de autoridade. A autoridade espiritual, ela se dá quando as coisas da terra não determinam mais o nosso curso. É quando as portas do inferno não nos prevalecem. Se as portas do inferno estão prevalecendo, é porque nós não estamos sendo o que
que nós fomos chamados para ser. O problema do mundo não é o mundo. O problema do mundo é que aqueles que estão nele não conseguem exercer o que eles foram chamados para exercer. Porque a igreja diz que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, ela avança independente das circunstâncias. Porque ela já está lidando com poderes. Mas as pregações de hoje em dia só falam de aflições, perseguição, perigo, entendeu? Porque é a esfera que nós estamos ainda. Uma igreja apostólica, como disse o pastor Douglas, já vê a prisão como algo que faz parte do propósito. Paulo não culpava o Império Romano por estar preso. Ele diz: quem me prende é o Evangelho. Eu sou prisioneiro de Cristo. Não tem a ver como o mundo está. Não tem a ver aonde o mundo te posiciona. Tem a ver em quem você está e quem você representa. E aí nós vamos ver uma igreja numa região andando em autoridade. E que vamos poder dizer como vai ser a região. Não mais trabalhando pelo que acontece na região, mas nós vamos estar determinando o que acontece. Que esse é o plano que Deus tem para uma igreja. Para mim, nisso consiste o objetivo da obra apostólica. Desenvolver a igreja na autoridade que ela foi chamada para andar. Lidando com esferas de poderes, avançando, independente de como está a circunstância ao seu redor, porque ela milita nas regiões celestiais. Por isso nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, porque ali aonde nós militamos são nas regiões celestiais. Efésios 3:10, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta nas regiões celestiais, a principados e potestades. Vamos ter que chegar aí, porque esse é o propósito do mistério de Cristo que se chama igreja. Amém? Obrigado pela sua paciência nessa manhã. E eu queria propor a vocês uma oração de entrega de pensamentos, de entrega de gerenciamento de vida, de entrega. Não tem como seguir a Cristo se nós não tivermos uma cruz e negando a nós mesmos. Não tem como. A mensagem apostólica foi: toma a sua cruz e segue-me. Como eu faço para ser um apóstolo? Tome a sua cruz e segue-me. Porque não tem como seguir a Cristo se você não estiver carregando alguma coisa. E o que ele pediu para ser carregado foi uma cruz. E a cruz não é sua esposa ou seu marido. A cruz não é o seu filho. A cruz não é a sua empresa. A cruz não é o seu trabalho, a faculdade. A cruz é o local onde você vai entregar a sua vida para redimir os lugares aonde você está. Então nessa manhã eu oro para que haja uma troca. Uma troca. Não uma atualização do software, mas uma troca. Sabe quantos tem iPhone e sabe que o iPhone 3 não recebe o software, o sistema em que está sendo utilizado hoje no iPhone 7, 8, 9, 10. Não recebe. Porque a estrutura que ele tem, o sistema não comporta, ou a estrutura não comporta o sistema. E o que eu estou falando é uma troca de estrutura, para que a gente possa comportar um novo sistema. Não é você continuar com a estrutura e tentar atualizar. Quando você tenta atualizar, mantendo a estrutura, sabe o que acontece com um iPhone? Ele não funciona bem. E pode ser por isso que a sua igreja não funciona bem. Porque você recebeu uma atualização, mas você não tem estrutura para funcionar nessa atualização. Então você vai precisar trocar.
Não é só mudar, como no computador, mudar a arrumação da tela. É um outro sistema. É um outro. O Windows já mudou muito. Não é só atualização, é mudar, trocar. É sair de uma mentalidade somente pastoral para receber uma apostólica. E pastorear dentro de uma mentalidade apostólica. Não estou dizendo que você se torna um apóstolo. Eu estou dizendo que você muda a maneira de como você pastoreia. Você pastoreia pessoas por causa de uma missão. E não para mantê-las juntas num lugar bem cuidadas. E aí as suas prioridades é quem está envolvido com a missão, ou seja, na migração. Esse é o trabalho do pastor, migrar as ovelhas. Uma mentalidade apostólica sabe que você precisa andar de um território para o outro, avançar. Qual é o trabalho do pastor? Ele cuida da migração. O pastor não trabalha no aprisco. Ovelha não vive dentro de um lugar, ele vive no campo. O campo é o mundo. Então nós pastoreamos as pessoas na peregrinação desse mundo até o reino messiânico. É um avanço. Não tem a ver com ser estático, tem a ver com ser... Então é uma troca. Não é só uma atualização, eu repito. É uma troca de estrutura. Eu não estou falando de você mudar a cadeira do domingo à noite. Eu não estou falando para você mudar a ordem de culto. Isso é bobeira, porque a ordem do culto da igreja que eu pertenço é a mesma. Música no começo, oferta no meio, mensagem no final. Mas pelo que nós fazemos isso é diferente. Com o tipo de pessoas que se trabalha é diferente. Então não trata só você mudar a cadeira, a estrutura, é o seu funcionamento na missão, é a sua estrutura. Então eu queria que você nessa hora fizesse essa troca. Se você achar que é necessário, e que você se oferecesse. Eu tenho dito que Deus, quando pede Isaac a Abraão, Ele está interessado em Abraão e não em Isaac, porque Isaac desceu do monte, lembra? Então nessa hora Isaac é aquilo que Ele te deu para que você o sirva. Mas se você está servindo aquilo que Ele te deu para que você servisse a Ele, Ele vai pedir para que você volte a servir a Ele, para que então Ele te volte a entregar aquilo que Ele te deu para você servir. Então eu quero que você tenha coragem nessa manhã para dizer: Deus, está aqui, eu te entrego de novo o que você me deu. Me converte. Sabe como Abraão foi convertido? Ele passou a ver uma realidade futura. Quando o anjo disse: Abraão, não faz isso, olha para o arbusto, ele viu o Cordeiro de Deus. E a palavra foi: os teus descendentes possuirão as portas dos seus inimigos. Qual é a palavra para a igreja mesmo, hein? E as portas do inferno não. É a mesma. O que Abraão viu foi a igreja e viu Cristo. Cristo e a igreja. A proposta continua a mesma. Quando você tem revelação do Cordeiro, ele diz do domínio que você exerce. A mesma coisa, desde Abraão até hoje. Se você não consegue ver como exercer o chamado que Ele mesmo te deu, devolve para Ele esse chamado, para que Ele te dê uma revelação do seu chamado.